Sabe o que o Barrosinho falou, Geisiane? Que é presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que é presidente do Conselho Nacional de Justiça, o Luiz Roberto Barroso, que falou, perdeu mané, não amola. Ele falou ontem, sabe o quê? Ele afirmou durante uma palestra na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, que não existe chances de acontecer no Brasil o que aconteceu nas eleições da Venezuela. E ele ressaltou a atuação da Corte contra o voto impresso no Brasil, que, segundo ele, amplia a capacidade de uma fraude eleitoral. Vamos ouvir isso aí. Aqui no Brasil, o voto impresso, desde o início da República, foi sinônimo de fraude. Em 1996, a gente implanta um sistema de urnas eletrônicas e acabou a fraude. Isso que está acontecendo na Venezuela hoje não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil. Ou tipo de denúncia que o Trump fez na eleição anterior, que ele perdeu, de votação pelo correio. Aqui, a votação é eletrônica, o código-fonte é aberto um ano antes, todo mundo pode fiscalizar, a gente traz observadores estrangeiros, abre para a imprensa, abre para os partidos, abre para a Polícia Federal, para o Ministério Público, todo mundo pode olhar. E depois a gente lacra o programa, as urnas nunca entram em rede, portanto elas são irhackeáveis. Você alimenta as urnas por pendrive que você tira do sistema depois que ele é lacrado. Não tem nenhuma chance de fraudar a eleição no Brasil. E, portanto, nós nos empenhamos para não deixar voltar o voto impresso. Lacrou, hein? Lacrou. Ele estava com bala na boca enquanto ele falava. Não é? Ele devia estar com o quê? Tinha o quê? Uma benalete na boca, né? O Merval Pereira até coçou a cabeça, você viu não? Quando ele fala. Essa fala é preocupante, hein? Pois é. No Brasil não tem risco de acontecer o que aconteceu na Venezuela, porque aqui não tem voto impresso. Claro que não tem. O Maduro é que é bobo, né? Se ele cancela, porque voto impresso é fraude. Porque no Brasil o que existe é presunção de culpa. O que a gente vê também, Pavinato, aqui, me permite, é uma fala muito preocupante e talvez uma confissão. É uma confissão, uma reconfissão, uma confissão pela terceira vez, uma obviedade, mas enfim, ele fala, nós nos empenhamos para não deixar voltar o voto impresso. Nós nos empenhamos. Nós quem? Um ministro de uma Suprema Corte que, então, à época, ocupava o cargo de presidente da Suprema Corte Eleitoral, se empenhou para não deixar a lei ser cumprida naquele momento. E como é que ele se empenhou? A qual se deu esse empenho? Como foi isso? Foi uma interferência, então, no Poder Legislativo? É isso que ele está dizendo, hein? Através dessa fala? Isso é extremamente preocupante, mas é tão bizarro ter que fazer essa interpretação aqui, porque alemão, põe na tarja aí. Palhaços descendo do picadeiro para assistir um espetáculo de terror. Põe na tarja aí, põe assim, Barroso diz que Brasil não vai virar Venezuela porque aqui não tem voto impresso. Alguma coisa nesse sentido. Porque nós nos empenhamos em não deixar voltar. Não, é só isso aí. Para ficar, não cabe, né? Não cabe esse texto, né? Mas isso de fato é preocupante, gente, porque nós estamos com um ministro da Suprema Corte. A Suprema Corte é uma das instituições que mais tem poder, ou se não, a que mais tem poder no nosso país, porque vemos aí ministros interpretando a Constituição ao seu bel prazer. Então é muito preocupante quando a gente vê um ministro que ocupou um cargo numa corte eleitoral durante um período muito importante no nosso país, em que houve uma mobilização muito forte no Congresso para poder fazer valer uma lei, e aí então trocou-se ali na época, vocês lembram? Vou lembrar só um pouquinho, tá? Trocou-se ali, houveram telefonemas e visitas desse então ministro ao parlamento, né? E então, a partir deste momento, desse episódio, trocou-se ali as comissões, trocou-se lideranças, presidências e por aí foi até conseguirem não aprovar o voto impresso, que eu, salvo engano, na época estava sendo coordenado pela Bia Kicis e pelo Felipe
não me lembro, mas basicamente eram esses dois que estavam à frente desse processo. E agora vem, mais uma vez, então, o Barroso, que ocupou essa posição naquele momento, dizendo que ele se empenhou. Só que, a qual se deu esse empenho? Como foi essa interferência? Tá? Foi talvez uma... Eu não posso falar isso aqui, mas fica na tua imaginação. Como é que foi? Foi através de uma mensagem querida? Oi, por favor, você poderia não votar? Oi, por favor, meu amigo, vamos, né, dar um jeito de não passar isso porque acredito que você pensa como eu. Como é que se deu isso? Preocupante. Eu estou em dúvida aqui. O que ele estava chupando ali? Era uma bala que ele estava na boca? Que eu achei muita falta de educação. Pode ser que ele tenha a mesma glândula salivar do Lula. Né, eu acho que não. Agora, vale lembrar, eu lembro que quando saiu o relatório do Exército, depois de ir lá visitar, né, a área 51, ali que fica as coisas da urna, né, eu li inteiro o relatório do Exército. Até o Ministério Público, né, colocou no processo que eu dei destaque a partes que não deveriam ser dadas. Não, é verdade. Eu dei destaque às partes erradas do relatório. Então, o relatório é o relatório. Página 1 a tanto, página 1 a 40. Então, a página 1, a página 2, a página 39, 40 é o relatório, mas eu dei destaque à parte errada do relatório. Mas o relatório dizia o seguinte, né, já que ninguém pode falar, eu vou falar. Ele falava o seguinte, chegava lá, tinha coisa que você podia pôr a mão, tinha coisa que você não podia pôr a mão, tinha coisa que você só podia ver num telão, exato, né? Tinha coisa que você podia fazer no telão, é a mesma coisa que você vai na zona. E você não podia, você tinha uma caneta e um papel para anotar, com lápis, uma sequência, lápis, uma sequência. Caneta, eu estava nesse programa nesse dia, eu me recordo. É que nem você vai na zona, né? Você chega lá na zona, o que você quer fazer na zona? Não é quermesse, não é novena, né? Você vai lá para fazer um ato libidinoso, para copular. Aí chega na zona, você paga o preço do drink primeiro, o preço, né? Não, você paga o preço da coisa ali. Aí você entra no quarto. Aí chega o cafetão, o rufião, ele dá o controle remoto e fala, põe aí o filme pornô, bate uma. É a mesma coisa, você vai auditar e chega, tem um telão para você olhar. Ah, pelo amor de Deus! E, em todo momento, o relatório do Exército, ele dizia o seguinte, por o que foi mostrado, não dá para dizer que tem risco, mas também não dá para dizer que não dá para dizer. Também não dá para dizer que teria. Por quê? Porque o código-fonte não nos foi dado. Esse era o relatório do Exército. Aí começou um abafa na imprensa, não, ninguém mais pode falar de código-fonte. Ninguém mais pode falar. Aí falava assim, tá, mas cadê o código-fonte? Não pode mais falar, não pode mais falar. Aí ficou dado como dado. Mas na verdade não foi dado. Mas ficou dado como dado. Porque se tivesse sido dado, por que o TSE não fez uma página lá no www.tse.jus? Você faz a página lá para mostrar para o cidadão. Mostra para o cidadão. Mas não, proibiu-se de falar. Mas o relatório do Exército diz que era lá caneta, telão, e não mostraram tudo que eles pediram. Esse era o relatório. Agora ele vem aí falar que tudo foi mostrado, que se viesse a Titiolina aqui, ai, quem quiser vem ver, a gente abre, vem todo mundo ver, e depois, ó, lacrei. Hein, Geisiane? Cara, quem não deve... Lacrou! Eu tô rindo ainda do exemplo da zona. Mas não é verdade? É verdade, faz todo sentido. Quem não deve, não teme. Não faz o menor sentido se nós estamos dentro de uma democracia e se nós partimos da premissa de que o poder emana do povo e de que nós elegemos representantes para ali dentro do Congresso legislar, ou seja, né, colocar as nossas vontades, né, enquanto um todo, enquanto país, para que seja lei, para que seja regra. Não faz o menor sentido quando eu questiono
questiono se nesse processo de representação, ou seja, eu quero saber se quem eu quero que me represente lá de fato estará lá, eu não posso verificar, eu não posso, enfim, checar se esse caminho está legítimo e verdadeiro. É só isso que a população brasileira veio pedindo aí ao longo desses últimos 5 anos, né, com a ascensão do bolsonarismo. Então, assim, quem não deve, não teme. Se nós estamos dizendo, olha, eu acho que não tem lisura do processo e a instituição é séria, o que a gente espera da instituição é que ela vire para nós e fale, não, olha, eu sou séria, está aqui o meu resultado, o meu processo tem sim lisura, o meu processo é sim legítimo. Miga, sua louca, sim, tá aqui, ó. Para de lacração. Exatamente isso. Não faz, se alguém me acusa de alguma coisa e eu não sou aquilo, imediatamente vou falar. Se alguém me acusa, eu fico acusado. Você fica acusado, né? Você vem a público e fala a respeito daquilo dali, né? Olha, eu não faço isso. Você se defende. Agora, o quê? Transparência. Exato, é só isso. É um dos pilares do Estado Democrático. Mas não temos transparência, mas temos pendrive. Ele fala pendrive de uma maneira muito engraçada, né? E só pra gente lembrar, tá? Ano passado a gente teve o evento da UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é nada... União Nacional dos Estudantes tinha que ser socialistas, porque são os estudantes que são comunistas e tal, marxistas, e o Barroso esteve no evento, querendo, né, ali falar, não, opa, peraí, galera, eu sou de vocês, porque o Barroso lá atrás perseguiu a Dilma, né? Mas ele esteve no evento falando, peraí, galera, eu sou também aqui de vocês, estou com vocês, e... Neste evento da Uni, ele falou, derrotamos o bolsonarismo. Isso não é postura do ministro do STF, Suprema Corte do país. Então, quando ele continua falando, não sei nem por que ele está falando, já que ele é o juiz da Suprema Corte, já que ele não quer cumprir a função dele, que pelo menos fique em silêncio, você só atesta de que é alguma coisa estranha. É estranho o que acontece no Brasil. No Brasil a gente fala assim, tem ditadura, tem censura. Aí o cara vai lá e te censura, porque você disse que teve censura. Você fala, eu quero verificar o processo. Aí o cara vai lá e te censura e fala, opa, não pode. Brasil, sempre acontece esse tipo de coisa estranha, né? Ô, Jesus, mas nesse caso, ironicamente, ele foi transparente. Ele reconheceu que derrotou o bolsonarismo, né? Pois é verdade. Ele atestou, né? Não, ele passou atestado aí. Porque falar que no Brasil... Quem decide como vai ser o processo eleitoral? A lei. Quem faz a lei? O Congresso. Quem elege o Congresso? O povo. Aí vem o STF e decide que o Congresso não pode decidir como é que vai ser o processo. Vem o que ele afirmou aqui, nós, do Judiciário, decidimos que o Congresso não pode legislar. Exato. Ou seja, os nossos representantes, é isso. Ou seja, o povo não pode, o povo aqui não tem voz. Quem tem sou eu, que estou na Suprema Corte, é isso. Eu que falo pendrive sem accent. Isso seria uma ditadura quando você dissolve uma vontade popular ali. Né? Basicamente, você está dissolvendo o parlamento, pelo menos instantaneamente, naquele momento. Porque... Igual ele está fazendo com a linha Benalete, ele está dissolvendo. Aos poucos. É um gradiente, né? Você começa tomando isso para si, né? Esse poder de legislar. Teve uma entrevista há umas 3 semanas, um jornalista perguntou isso para Alexandre de Moraes, eles conversou e tal, falou, não, o STF não legisla, quase que ele sai pelo banheiro. O STF não legisla nada, mas é uma forma de você criar no imaginário da população que tem menos acesso à informação, que ainda está nessa camada de vulnerabilidade em termos de comunicação, que é normal o STF legislar. Então, se por um acaso chegarmos ao momento de dissolver o Congresso, isso já está rudimentado. Dissolver explicitamente, porque implicitamente já está mais mas no imaginário da população isso já existe. Opa, mas não, tudo bem, peraí, o STF se meteu no aborto, o STF se meteu na macumba. Vamos fechar mesmo o Congresso, não tem problema. Agora, tem como passar vírus por pendrive? Eu que sou especialista em vírus. Professor, mas o senhor que vive com vírus. Estou há 2 meses, pelo menos, transitando de vírus não vá lá no Museu do Ipiranga, não, viu? Deus me livre. Porque você pode pegar o vírus do Ipiranga. Já pensou? É o vírus da liberdade, da proclamação da liberdade. Isso é ruim. Né? Mas, Pavinato, foi maravilhoso. O desenho que o Caio fez e o desenho que a Gesiane fez foram maravilhosos, porque no frigir dos ovos eles assumiram que ele, no caso, Sua Excelência, o ministro Barroso, assumiu. Ovos, e as perguntas, e a pergunta que o Caio fez é uma pergunta maravilhosa, mas tudo bem, se o senhor está admitindo que o Supremo e o senhor, em algum momento, fizeram alguma interferência pelo bem da democracia e pelo bem do povo brasileiro, ora, de boa intenção, o inferno está cheio. Eu quero saber
como foi feito? Foi a pergunta que o Caio fez. O como define quais são as legalidades e ilegalidades, quais são as legitimidades, quais são os absurdos que foram apresentados ali. Eu não sei se eu li corretamente numa das notícias de jornal, mas ele falou inclusive do absurdo da solicitação do governo anterior para ter voto impresso. Não. Ele, mais uma vez, eu posso estar interpretando errado, mas o que ele está dizendo é a substituição do voto da urna pelo voto impresso. Vírus Ninguém ou não pediu tem isso. vírus do pendrive? É possível Mas passar essa foi vírus a pelo narrativa, pendrive. Viu, professor? Essa foi a narrativa. Eu não sei se vocês se recordam, mas a minha memória é muito boa nesse sentido, de que houve, à época, uma campanha de vídeo do TSE dizendo que eles não substituiriam, que, na verdade, aquela comissão ali, eles queriam a volta do voto impresso. Nunca foi sobre isso. Isso foi uma fake news difundida por veículos oficiais. Então, o processo como um todo, desde o início, ele foi um processo completamente contaminado, porque ele contaminou a opinião pública para que então, eles pudessem ali, de uma maneira desconhecida, atuar no legislativo para fazer com que isso, para fazer valer a vontade que eles tinham e não a vontade do povo Sabe o que é propriamente mais dito. desgraçado, professor, disso tudo? É que na Academia Brasileira de Letras, um lugar de escritores que escrevem livros, ele fala onde tem papel tem fraude. Vai fazer um discurso conveniente assim na China? É uma afronta, porque o que se pediam eram 3 coisas. 1, transparência. 2, possibilidade de auditagem. 3, que houvesse o direito à contestação. Só isso que foi pedido, não foi pedido mais Mas nada. ele entregou o pendrive. Olha, o problema maior, Pavinato, é que quando ele foi falado que a substituição do voto eletrônico pelo voto de papel, com todo respeito, isso, para não ser preso, vou dizer, não, isso é uma inverdade, porque ele não está voluntariamente dizendo algo que não corresponde à realidade. Então, ele apenas interpretou errado. Mas não é possível, porque não foi isso que foi pedido. O que foi pedido é, por favor, coloque uma urna de terceira geração, e um dos argumentos é que ia gastar quase R$1 bilhão para fazê-lo. Ah, que coisa estranha. Nossa, quanto dinheiro, né? Para fazer a sala da Janja, pode! Só de viagem foi algumas dezenas e centenas de milhões, só de viagem, pelo amor de Deus. A única coisa que se queria é, por favor, faça a urna de terceira geração, porque no caso de necessitar uma contagem pública e uma auditagem, existe a possibilidade. O que ele diz é, mas é auditável sim, porque... Por uma razão simples, porque se der o relatório, se você desconfiar da ata, o boletim, você simplesmente vai na urna e confirma. Ele está brincando. Tá brincando. Onde há papel, há fraude. Onde há papel, é fraude. E, bom, mas ele já avisou para todos enquanto ele estava lá em Harvard. Que ele vai negando as aparências e disfarçando as evidências.